Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5, Transgredindo o Espírito da Lei. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, a Tua graça e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra neste momento, o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Transgredindo o espírito da lei. Qual é o seu foco? A letra da lei ou o espírito da lei? A letra mata, mas o espírito vivifica. Eu penso que aqueles que vivem pela letra da lei não vão alcançar o padrão elevado que Deus estabeleceu, exemplificado na vida de Jesus. Mas aqueles que vivem pelo espírito da lei, eles buscam a excelência do caráter de Cristo. Eles não buscam fazer o mínimo possível. Eles buscam fazer o máximo possível. Eles não perguntam, é isso pecado? A pergunta que eles fazem é, qual é a tua vontade para a minha vida? O que queres que eu faça, Senhor? Hoje vivemos numa sociedade em que as pessoas buscam viver o mais próximo possível do pecado, sem pecar. E muitos cristãos pensam desta forma: quão próximo eu posso estar do pecado sem pecar? Como eu posso sentir o sabor do pecado sem pecar? Por isso existem hoje o sabor bacon sem porco, a cerveja sem álcool, o café sem cafeína. Queridos, você quer sentir o sabor do pecado sem pecar? Ou você quer viver distante do pecado? Qual é o seu foco? Viver pela letra da lei ou viver pelo espírito da lei? Qual é o seu propósito? Fazer o mínimo possível ou fazer o máximo possível perguntando, o que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? É uma tentação para todos nós que viemos do reino das trevas, querer sentir o sabor do reino das trevas. Mas, queridos, nós deveremos buscar distância do reino das trevas, seguindo o exemplo de Abraão, que armou suas tendas distante de Sodoma e Gomorra. Mas, queridos, Ló procurou armar as suas tendas bem próximo de Sodoma e Gomorra. Nós não devemos buscar proximidade com o pecado, mas distância dele. Este é o alto padrão de excelência que Jesus Cristo nos deixou. Nesta semana, nós estudamos sobre a vida de Neemias, um exemplo para ser imitado. Exemplo de um filho de Deus que não buscava fazer o mínimo, mas o máximo possível para a glória de Deus. Na parte de domingo, a queixa do povo. Neemias capítulo 5 mostra a condição de extrema pobreza do povo judeu que voltou de Babilônia e estava vivendo em Jerusalém. Também o capítulo 5 de Neemias mostra a extrema exploração dos judeus com os judeus. Os judeus mais ricos explorando os mais pobres. Abra sua Bíblia e vamos ler Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 5 e vamos ver os versos 1 até o verso 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Queridos, uma situação muito desagradável. A condição destes filhos de Deus em Jerusalém era de extrema pobreza, de escravidão, vendendo seus próprios filhos e filhas como escravos. Quando eles tomaram a decisão de retornar de Babilônia para Jerusalém, eles não imaginavam que tudo isso iria acontecer. Sob a liderança de Neemias, a comunidade judaica parecia estar unida contra as pressões externas. Mas nem tudo estava bem. Por quê?
porque a comunidade judaica estava destruída por dentro. Eram judeus explorando judeus. Os líderes e os ricos estavam usando os pobres e desfavorecidos para o seu próprio benefício. Há momentos, queridos, na nossa vida em que nós temos que colher as consequências das nossas ações e ficamos em apuros. Também há momentos em que acabamos ficando doentes ou passamos por dificuldades financeiras sem que tenhamos nenhuma culpa. Quando estas desgraças acontecem na vida dos nossos irmãos, como nós deveremos agir? Vamos tirar vantagem dos desfavorecidos? Isso era exatamente o que estava acontecendo em Jerusalém. Infelizmente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isto está em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. A riqueza é muitas vezes obtida por meio de fraude, por meio de exploração. Há multidões que lutam com a pobreza, sendo obrigadas a trabalhar arduamente por um pequeno salário. Atormentados e oprimidos, não sabem para onde ir em busca de auxílio. E tudo isso para que os ricos possam satisfazer as suas extravagâncias. O amor ao dinheiro e à ostentação tem transformado este mundo num covil de ladrões e criminosos. As Escrituras descrevem a ganância e a opressão que prevalecerão exatamente antes da segunda vinda de Cristo. Quando Tiago disse: atendei agora a ricos, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Tiago capítulo 5 e os versos 3 até o verso 6. Queridos, Deus, através de Tiago, está descrevendo a condição do mundo em nossos dias, de patrões explorando empregados, pagando o mínimo dos mínimos. Jesus nos ensinou que a sua igreja é um reino espiritual, e neste reino espiritual a lei é outra. Todos os que são membros do reino de Cristo haverão de representar Jesus no caráter e na disposição. Tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que é que nós aprendemos com a lição de Neemias capítulo 5? Pense, reflita, faça planos para ajudar os pobres, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Na parte de segunda-feira, contrário ao espírito da lei. Existe a letra da lei, existe o espírito da lei. A letra mata, o espírito vivifica. Como é que você entende esta expressão de Paulo? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 6. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Algumas pessoas tentam viver pela letra da lei e se esquecem de que viver pela letra da lei é fazer o mínimo. Deus não pode se agradar daqueles que tentam fazer somente o mínimo dos mínimos. Por isso Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo nos dá um exemplo do que é viver pela letra e do que é viver pelo Espírito. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 21. Aqui nós lemos: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Esta é a letra da lei. Mas vejam agora o espírito da lei. Verso 22. Eu, porém, vos digo. Sempre que Jesus usa essa expressão, eu, porém, vos digo, ele vai falar do espírito da lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Queridos, na letra da lei, você pode pensar desta forma: eu não fiz nada de mal para aquele meu irmão, eu não o magoei, eu não xinguei ele, então em minha consciência eu estou em paz. Mas o que Jesus está dizendo não é se você tem alguma coisa contra o teu irmão.
Aqui está dizendo no verso 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, não é quando você tem alguma coisa contra o seu irmão, mesmo que você não tenha feito nada de mal, mas se existe um irmão na igreja que não cumprimenta você, não conversa com você, o relacionamento não está bom, mesmo que não tenha sido a culpa sua, mas querido, se você sabe que o outro irmão tem alguma coisa contra você, o que você deve fazer? Aqui está o espírito da lei. Deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Este é o espírito da lei. Não é quando eu ofendo que eu devo buscar o meu irmão. Não é somente quando eu ofendo, mas quando eu sei que o meu irmão está ofendido comigo, mesmo que eu não tenha culpa nenhuma, eu devo usar do espírito da lei, viver pelo espírito da lei, é ir atrás, é tomar a iniciativa da reconciliação. E Jesus continua falando, agora no verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Esta é a letra da lei. Agora Jesus fala do espírito da lei, verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O espírito da lei é muito mais amplo, é muito mais profundo. Deus quer que você, à semelhança de Jesus Cristo, viva pelo espírito da lei. O espírito da lei me manda andar a segunda milha, fazer muito mais do que o mínimo. E agora no verso 31, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher dele carta de desquite. Eu, porém, vos digo, agora o espírito da lei, verso 32, qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar-se com a repudiada, comete adultério. Este é o espírito da lei. E agora o verso 33, outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Agora o verso 34, o espírito da lei, eu porém vos digo, que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O espírito da lei me faz falar sim, sim e não, não. O espírito da lei faz com que você seja transparente, honesto, não enganador. E agora o verso 38. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Esta era a letra da lei. E agora o verso 39. O espírito da lei, eu porém vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Este é o espírito da lei. E mais uma vez, no verso 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Esta é a letra. Mas o espírito está no verso 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O espírito da lei não é somente tolerar o inimigo, mas é amar o inimigo, orar pelo inimigo, buscar a salvação do inimigo. Agora, queridos, vamos voltar para Neemias capítulo 5. Aqui em Neemias capítulo 5 nós temos o exemplo de alguém que buscava o espírito da lei. Capítulo 5, verso 6 ao verso 8. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei. Neemias, quando viu a situação de judeus explorando os pobres, ele se enfadou no sentido de ficou muito chateado, muito zangado. E agora o verso 7. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, e foram vendidos a agentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós?
Então se calaram e não acharam o que responder. Embora o empréstimo fosse permitido por lei, a lei não permitia cobrar juros do irmão. O que Jesus está querendo me ensinar, a mim e a você, aqui em Neemias capítulo 5, é não vivermos pela letra. Existe o estudante que sempre busca viver pelo mínimo. Ele quer saber qual é a nota mínima para poder passar. E se dizem a ele que o mínimo para passar é 6 pontos, ele então vai estudar para tirar o mínimo, 6. Ele não está buscando excelência. Ele não está buscando fazer o seu melhor. Ele está lutando pelo mínimo. Queridos, assim como existem estudantes que vivem pelo mínimo, existem cristãos que vivem pelo mínimo. Qual é o mínimo para ser batizado na igreja? Qual é o mínimo que eu posso fazer para ficar como membro da igreja e não ser excluído? Então eles têm um baixo padrão de conduta, vivem pelo mínimo. Eles nunca perguntam: qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? O que queres que eu faça? Jesus quer que você fuja deste baixo padrão de conduta e busque a excelência do caráter de Jesus Cristo. E esta é a pergunta que você e eu temos que fazer. O que queres que eu faça, Senhor? Qual é o teu plano para a minha vida? Na parte de terça-feira, ações de Neemias. Neemias não somente repreendeu aqueles que estavam explorando os pobres. Ele não somente se zangou e se aborreceu. Neemias foi além disso. Ele buscou uma solução. Neemias não sossegou, não teve paz, enquanto não encontrou uma solução para os problemas de Jerusalém. Você pode ser um cristão passivo, que contempla os problemas, que vê a situação difícil em que as pessoas estão e diz: alguém tem que fazer alguma coisa. Ou você pode ser um cristão ativo, que não espera por alguém fazer alguma coisa. Você toma a decisão de fazer. Você busca ajudar. Você busca uma solução. Você é um cristão ativo, guiado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia e vamos ler então Neemias capítulo 5 e os versos 7 até o verso 12. Neemias 5, verso 7 até o verso 12. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados. Primeiro ele se aborreceu, ficou triste, depois ele refletiu sobre o problema. Considerei comigo mesmo no meu coração. Ele gastou tempo para orar, para meditar sobre o problema. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados. Ele partiu para uma ação. Ele se tornou a voz dos indefesos. Ele se tornou a voz dos que não tinham voz. Por isso ele disse: pelejei com os nobres e com os magistrados, dizendo: usura tomais cada um do seu irmão. Em outras palavras, vocês estão sendo desonestos. E o verso 8, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. O que vocês estão fazendo é pecado. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Queridos, Neemias tomou a decisão de reparar o erro. Ele deu o exemplo. Normalmente, o povo segue o seu líder. Por isso aqui o verso 12 diz: então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. A água não sobe acima da caixa d'água. Se os líderes vivem pelo espírito da lei e buscam a excelência, buscam a misericórdia, buscam a bondade, tratando bem os pobres, o povo também seguirá o mesmo padrão de conduta. Em grande medida, os líderes da igreja são responsáveis pelos pecados dos seus membros. Eles encorajam o mal quando deixam de levantar a voz contra o mal. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância de alguém, da fraqueza ou do infortúnio de outros é registrado lá no livro do céu como fraude, como pecado. Isto está no livro Profetas e Reis, página 651, 652.
Deus punirá todo ato opressivo e injusto. Deus concede aos homens oportunidade para se tornarem um com Cristo. Os que andam no temor do Senhor, meditando em seu caráter, se tornarão diariamente mais e mais semelhantes a Jesus. Quando uma pessoa que professa servir a Deus ofende ou injuria a um irmão, representa mal o caráter de Deus diante daquele irmão. A ofensa deve ser confessada. Ele deve reconhecer que isso é pecado. Se de alguma forma prejudicamos ou causamos dano a nossos irmãos, devemos fazer restituição. Essa é a lição que Deus quer nos ensinar, usando o exemplo de Neemias capítulo 5. Você já cometeu erro contra alguém? Você já prejudicou alguém? Busque reconciliação, busque fazer restituição, busque reparar o erro que você e eu tenhamos cometido. Não deixe para amanhã. Na parte de quarta-feira, um juramento. Vamos ler agora Neemias capítulo 5 e o verso 12 e 13. Neemias 5, versos 12 e 13. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Queridos, Neemias buscou a restituição. Ele apelou ao coração dos ricos para que restituíssem dinheiro, casas, terras, vinhas, olivais, que fizessem restituição aos pobres, porque aos olhos de Deus é pecado explorar os pobres no momento do infortúnio, você tirar dele aquilo que ele tem de valor em troca de quase nada, porque quando alguém está em necessidade, ele é capaz de vender por quase nada a sua propriedade, vender por quase nada o seu carro e os seus bens, e você, aproveitando-se do infortúnio do seu irmão, da sua necessidade, você o explora, arrancando dele o que ele tem por um preço mínimo. E então você pode dizer para os seus amigos que você fez um ótimo negócio. Porém, meu querido irmão, este ótimo negócio, aos olhos de Deus, é registrado como fraude, como pecado, porque você explorou o pobre, explorou a ignorância, explorou o infortúnio do seu irmão. Aqui em Neemias capítulo 5, verso 12, diz que Neemias exigiu que eles fizessem um voto audível, falando palavras audíveis. Por que Neemias pediu isso? Queridos, porque há poder nas suas palavras. Quando nós falamos, os nossos ouvidos estão ouvindo as palavras que saem da nossa boca, e isto será confirmado em nossa mente. Há poder em suas palavras. As palavras são como que dinamites, cheias de energia. Podem curar ou podem matar. Podem restaurar ou podem destruir. As palavras não são vazias. Por isso nós lemos em Provérbios capítulo 18 e o verso 21, nós lemos: a morte e a vida estão no poder da língua. Você já deve ter ouvido falar de Esopo, aquele sábio grego do 6º século antes de Cristo. Quando ele ainda era escravo, o seu senhor pediu para que ele fosse ao mercado e comprasse o que de melhor existia no mercado. E ele foi e comprou língua de vaca. No outro dia, o seu senhor pediu para que ele voltasse ao mercado e comprasse o que existia de pior no mercado. E ele foi ao mercado e comprou língua de vaca. Quando ele voltou, o seu senhor perguntou: o que significa isso? Eu pedi para você comprar o que existia de melhor no mercado e você comprou língua de vaca. Eu pedi para você comprar o pior que existe no mercado e você comprou língua de vaca. O que significa isso? Então Esopo explicou que a língua é o que existe de melhor e também de pior no ser humano. Tudo depende do uso que dela fazemos. Thomas Macaulay disse certa vez: geralmente o primeiro parafuso que fica frouxo na cabeça do homem é o que controla a língua. Outro pensador disse: tome cuidado com a língua, ela está num lugar molhado e pode escorregar. Muitos dizem: falar é barato,
Falar não paga imposto. Mas, queridos, não foi isso que Jesus falou. Vamos ver o que Jesus falou sobre as palavras que saem da nossa boca? Leia comigo agora Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Os versos 36 e 37. Aqui nós lemos: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. De todas as palavras ociosas, palavras más, palavras profanas, nós teremos que dar conta no dia do juízo. Quando nós pensamos desta forma, que nós vamos dar conta no juízo de toda palavra que sai da nossa boca, que cuidado nós vamos ter com a nossa língua. E agora no verso 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você pode ser salvo ou condenado pelas palavras que saem da sua boca. Há poder nas suas palavras. Por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4 e o verso 29. Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra suja, imunda, nojenta, e sim unicamente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Somente palavras boas que edificam, que constroem, que restauram. No livro Testemunhos para Ministros, na página 430, Deus fala: as palavras que hoje pronunciamos continuarão ecoando quando não houver mais tempo. As palavras revelam sim os sentimentos do coração. Conhecendo o poder que existe nas palavras, foi que Neemias pediu para que o povo falasse audivelmente, em voz alta, daquele compromisso que eles fizeram em restituir os bens dos pobres explorados. E também é importante que as nossas ações correspondam às nossas palavras, porque palavras sem ações correspondentes são como tiros de pólvora, troam, mas não ferem ninguém. Ou seja, tiros de pólvora não fazem nada. Por isso mesmo, em nossos dias, nós precisamos pregar não somente para os ouvidos das pessoas, para que elas ouçam as palavras do Evangelho, mas nós temos que pregar para os olhos, para que elas vejam em você e em mim as ações do Evangelho, as ações da misericórdia, da bondade. Pais e mães, quando falam, estão liberando bênçãos ou maldições para os seus filhos. Cuide com aquilo que você fala. Na parte de quinta-feira, o exemplo de Neemias. Neemias, em vez de buscar os seus direitos, ele se doou, ele se deu a si mesmo. Por quê? Porque ele tinha como princípio aquilo que Atos capítulo 20, verso 35 fala, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos ler Neemias capítulo 5, versos 14 até o verso 19. Neemias capítulo 5 e os versos 14 até o verso 19. Aqui nós lemos: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Neemias tinha o direito de comer do pão do governador. Neemias tinha direito de cobrar algum tipo de imposto dos seus irmãos devido à posição que ele estava como governador. E o verso 15 diz: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Governadores que foram antes de Neemias exploraram o povo, mas Neemias disse: eu não explorei vocês, meus moços não exploraram vocês. Neemias faz questão de deixar claro: porém eu assim não fiz. Por quê? Por causa do temor de Deus. Neemias amava a Deus. E queridos, quem ama a Deus não explora o pobre, não explora o desafortunado. Neemias não veio para Jerusalém buscando os seus direitos. Ele veio para levantar o povo, para reconstruir a cidade, para ajudar os pobres. Qual é o seu foco, meu irmão? Você busca os seus direitos ou você busca fazer a vontade de Deus? E agora o verso 16.
Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes, que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Neemias, além de não explorar o povo, ele alimentava 150 pessoas que comiam à sua mesa. Neemias usou do seu dinheiro, da sua riqueza, para ajudar os pobres, para alimentar as pessoas. Vejam que lindo exemplo Neemias deu. E o verso 18: e o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias viu que o povo vivia uma vida de miséria, e ele propôs no seu coração ajudar este povo. Meu querido, que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão sou eu? Será que nós somos daqueles que buscam seus direitos? Eu me recordo quando o presidente no Brasil, o tesoureiro uma vez me disse: pastor, temos direito a uma quilometragem maior do que os pastores que trabalham no campo. E eu perguntei: por que é que eu tenho um direito a uma quilometragem maior do que os pastores? Porque você é o presidente. Eu disse para ele: eu não quero uma quilometragem maior do que a dos pastores. A mesma quilometragem que eu tiver é a mesma quilometragem que os pastores vão ter. Quando nós viajávamos, nós fazíamos os relatórios da viagem. Eu não relatava as diárias que eu tinha direito. Eu relatava exatamente o que eu gastei. Se eu gastei 20, eu relatava 20. Se eu gastei 30, eu relatava 30. Eu não relatava o valor da diária, que era muito mais do que isso. Queridos, que tipo de cristãos nós somos? Nós buscamos os nossos direitos ou nós buscamos poupar a causa de Deus? Nós buscamos economizar o dinheiro que é de Deus ou nós buscamos arrancar tudo que nós podemos arrancar usando como desculpa a praxe? Queridos, nós estamos vivendo à vista de um Deus santo. O exemplo de Neemias deve ser imitado. Ele não relatava todos os direitos que ele tinha. Ele não cobrava todos os direitos que ele tinha. Ele dava de si mesmo. Ele gastava do seu próprio dinheiro para alimentar o povo. Por isso, queridos, Neemias pôde pedir o que ele pediu no verso 19. No verso 19, Neemias diz: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele pôde falar isso, porque ele não explorava. Ele não buscava os seus direitos. Ele se deu, ele se doou. Ele se sacrificou pela causa de Deus. Por que Neemias é um exemplo para mim e para você? Porque ele não gastou tudo que ele tinha direito a gastar. Ele não cobrou tudo que ele tinha direito a cobrar. Vemos em Neemias um exemplo de alguém que colocou o Senhor e a sua obra antes de seu ganho e das suas vantagens pessoais. Ao terminar esta mensagem, eu quero deixar para vocês 2 exemplos: Abraão e Ló. Ló sempre tinha a mente nas vantagens pessoais, por isso escolheu armar as suas tendas próximo de Sodoma e de Gomorra. Abraão não estava pensando em ganhos pessoais. Abraão estava pensando em fazer a vontade de Deus. Que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Ló, por outro lado, buscou viver o mais próximo possível do pecado, o mais próximo possível de Sodoma. Abraão, ele buscou viver o mais distante possível de Sodoma. Qual é o exemplo que você deve imitar? O de Ló ou de Abraão? Eu tenho visto muitos cristãos que querem e desejam viver muito próximo do pecado, andar nos limites, na fronteira com o pecado. Eles acabarão pecando. Vejam o pensamento que eu encontrei no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 237. Deus diz assim: não procureis saber quão perto podeis andar à beira do precipício e todavia estar seguro. Não procureis saber quão perto podeis andar à beira do precipício e todavia estar seguro. Evitai a primeira aproximação ao perigo. Evitem a proximidade do pecado. Nunca perguntem:
Qual é o mínimo que eu posso fazer para ganhar o céu? Mas perguntem: que queres que eu faça, meu Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo, para que você se inspire em Neemias, que você se inspire em Abraão, que você se inspire em Jesus Cristo, que disse: porque a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade, a vontade daquele que me enviou. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Esta é a minha oração. Amém.